Após o sucesso desse filme, velho, uma sequência era certa. Ia acontecer porque ia dar muito dinheiro. Só que o James Cameron, velho, é um cara perfeccionista. Ele tinha alguns planos que a Hamdale Productions não ia ter grana pra fazer. Então ele esperou um pouquinho e falou, cara, daqui uns anos eu faço. Espera só um minuto. E tinha mais um detalhe, cara. A Hamdale tava praticamente falida. E daí o James Cameron esperou alguns anos, a tecnologia do cinema evoluiu e ele falou, tá na hora de fazer a continuação. E daí ele falou com os caras da Carolco, e os caras falaram, mano, eu vou fazer o filme pra ti, vou produzir isso aí, pode deixar que vai ficar top. E assim surgiu o Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Lançado em 1991, escrito por James Cameron e William Wisher e novamente dirigido pelo James Cameron, Exterminador do Futuro 2 se passa aproximadamente 11 anos após o primeiro filme. E aqui a gente vê que a Skynet continua muito encafifada com a família Connor, entendeu? Depois de falhar lá em 1984, agora a inteligência artificial envia um novo exterminador, mas dessa vez não é pra matar a Sarah Connor não, é pra matar o próprio John Connor enquanto ele ainda é uma criança. Que absurdo isso! O filme começa e nos apresenta dois exterminadores. O primeiro, cara, tá vestido de policial. E o segundo é o nosso bom e velho Schwarzenegger. E a gente fala assim, cara, mandaram novamente Schwarzenegger pra matar o John Connor? Mas daí a gente começa a perceber que não é bem assim essa história, velho. Que na verdade o assassino enviado pela Skynet é o T-1000. Aquele cara, aquele policial, ele é feito de uma liga mimética, então ele consegue se transformar em qualquer coisa que ele toca. Ele consegue se encostar no Léo e virar o Léo. Olha que terror. Já o outro é o nosso tradicional T-800, que dessa vez, como o Miguel falou, não é o vilão, mas sim o herói. Ele foi enviado pelo próprio John Connor do futuro para proteger o John Connor criança do passado. E assim como a gente viu no primeiro filme, cara, esse robô começa a procurar o John Connor. Lá a gente vê ele procurar a Sarah Connor, dessa vez é o John Connor, ele começa a procurar pela cidade inteira até que ele encontra o moleque. E daí ele vai matar. Só que no momento que o moleque percebe que tá dando treta, porque ele já era envolvido com a polícia, né? O moleque era merdeiro, né? Yes! Hey, it worked. Alright. Eu sou ladrão, rapaz. Começou a escapar, a gente vê num corredor vindo aquele monstro caminhando, que é o Schwarzenegger. E ele tá com uma caixa. E quando ele abre a caixa, as rosas caem, ele puxa uma arma e dá um PAU! Get down! E a partir do momento em que a gente descobre que o T-800 na verdade é o herói e que está tentando matar o T-1000, eles iniciam uma perseguição implacável por um canal de Los Angeles. E cara, essa cena é sensacional. John Connor e T-800 em uma moto e o T-1000 perseguindo eles em um caminhão gigantesco. Cara, aí a gente percebe que esse aqui é o melhor filme de ação de todos os tempos. Que cena maravilhosa! Essa ideia de um exterminador de metal líquido existe desde o primeiro filme, mas naquela época o James Cameron, primeiro, não tinha grana pra fazer e segundo, ele sentia que a tecnologia não estava preparada, entendeu? Foi só depois que ele dirigiu O Segredo do Abismo, um filme de 1989, e que ele pôde testar algo muito similar a esse esquema do metal líquido, que ele pensou assim, bom, agora eu acho que a gente tá pronto pra trazer aquela ideia do exterminador de metal líquido. E sabe o que é o louco, velho? Que hoje a gente lembra dessa cena do metal líquido, mas no filme são 6 minutos. Só 6 minutos de metal líquido do T-1000, cara. Só que isso já garantiu o Oscar, porque na época ninguém sabia como é que ele tinha feito aquilo. Parecia muito real, cara. É muito, mas muito revolucionário. Isso aqui é levar os efeitos especiais a um novo nível. Não tinha nada nem parecido com isso. E é impressionante que hoje, esse filme é de 91, e hoje as cenas continuam muito boas. E digo mais, melhores que os efeitos especiais de Lanterna Verde. Ficou uma merda. Enquanto o T-800 e o John Connor procuram um abrigo, cara, a gente começa a ver algumas cenas também da Sarah Connor, que tá presa num hospício. Ela foi presa logo após uma tentativa de explodir um bagulho da Skynet, que na época não era Skynet, era Cyberdyne ainda, e ela tava tentando acabar com aquilo lá porque ela não queria que os robôs acontecessem. Se ela conseguisse impedir que os robôs acontecessem no passado, eles não aconteceriam no futuro, entendeu? Então ela tava fazendo essa missão, só que ela foi presa, cara, e daí desse momento até onde a gente tá vendo no filme, ela tá sendo estudada.
Eles querem saber por que ela pensa desse jeito, se ela é maluca mesmo. E até aquele cara, aquele policial do primeiro filme, lembra? Não é um policial, aquele que foi chamado pra investigar e entender o que estava acontecendo com ela? Ele volta aqui. Então ele tá lá fazendo uns testes nela, humilha ela. Umas cenas que dá raiva, dá vontade de falar assim: Sarah Connor, arrebenta todo mundo! Por que tanta violência, rapaz? Mas aí chegam o T-800 e o John Connor pra salvar ela. Eles são perseguidos, obviamente, pelo T-1000, e aí a gente tem cenas muito tensas dentro do hospício. Primeiro, porque quando a Sarah Connor vê o T-800, cara, ela fica com muito medo. Porque ela ainda tem a lembrança daquele robô que a perseguiu no passado. Exato. E isso é muito legal. O James Cameron não esqueceu do filme anterior, entendeu? Ele fez questão de mostrar que a Sarah Connor tá traumatizada. Come with me if you want to live. Mas aí o John Connor diz assim, não, calma aí, ele tá comigo e tal, vamos lá. Eles conseguem escapar desse hospital psiquiátrico e eles vão buscar abrigo, eles vão fugir do T-1000. E aqui a gente começa a ver o desenvolvimento da relação dos personagens. Então o T-800 e o John Connor, eles criam uma relação muito legal, porque o moleque quer humanizar o robô. Exatamente, só que ao mesmo tempo ele tem um bloqueio lá no chip, eles conseguem tirar o chip da cabeça do cara, modificar, e nesse momento, cara, a Sarah Connor tem tanto medo dos robôs que ela quer acabar com o chip pra matar o Exterminador. Só que o John Connor fala, não mãe, deixa que eu vou conseguir melhorar esse robô. E eles começam a ter uma relação muito bonita, né? E ela percebe que ele tá meio que sendo um pai pro John Connor. O John Connor nunca teve um pai, e aquele robô é a figura mais parecida com o pai que ele tá tendo. E é muito legal, porque ele começa a querer ensinar o robô a sorrir. Aí ele começa a querer ensinar o robô como se comunicar com as pessoas. As entendeu? frases, né? No problema. No problema. É, ele ensina umas frases, tipo umas gírias marotas, assim, e é muito boa essa cena, cara. Sensacional, cara. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. O T-800 explica, velho, que o surgimento da Skynet se deu pelo engenheiro-chefe Miles Tyson. Ou Miles Dyson? Mike Tyson? É esse mesmo. Cara, e daí você começa a perceber uma parada muito louca. Lembra do paradoxo de Bootstrap que a gente falou? Olha a loucura. Sabe aquela fábrica que o robô foi parar lá no primeiro filme? Que ele foi prensado? Sim. Era uma empresa Cyberdyne. E daí, em cima daqueles restos, a Cyberdyne, agora no segundo filme, começou a produzir a inteligência artificial, que seria lá no futuro a Skynet. Ou seja, cara, eles só existem no futuro porque no futuro eles foram mandados pro passado. Paradoxo de Bootstrap. Caraca! Inclusive, existiam cenas no primeiro filme que mostravam que o robô estava sendo prensado na Cyberdyne e que ainda mostravam a Sarah Connor querendo destruir a Cyberdyne para que isso no futuro virasse alguma coisa. Só que isso foi tudo cortado. Mas aqui a história vem à tona e, sabendo disso, a Sarah Connor decide que ela vai matar o Dyson para impedir que ele use aqueles restos do Exterminador para criar a Skynet. Só que aí ela chega lá, o cara tem família, tem o filhinho dele, tem a esposa, aí o coração dela fala mais alto, ela não mata ninguém, ela, muito pelo contrário, ela se junta com o T-800, com o John Connor, e eles convencem o Dyson a destruir o estudo que ele tá fazendo, que vai se tornar a Skynet. Aí eles vão até a Cyberdyne, invadem o laboratório do Dyson, o Dyson é morto pela polícia, chega lá, Mas... Ah, e essa cena de morte, meu amigo... Então, antes da cena de morte, cara, é o Exterminador do Futuro com uma minigun, e daí o John Connor fala assim, você me prometeu que não ia matar ninguém. E ele fala, deixa comigo, no problema. Trust me. E daí, ele começa a tirar... Ele promete que não vai matar ninguém. E ele sai dando tiro no joelho de todo mundo. Ele sai metralhando o joelho das pessoas. Isso é demais. Maravilhoso. E daí a cena que o Léo queria falar é a cena que, cara, o Miles, ele segura o bagulho lá. Um detonador de bombas, né? Se ele soltar o detonador, vai cair em cima do botão e vai explodir a bomba. Só que ele levou vários tiros, então ele tá pra morrer. Ele fala assim, deixa que eu seguro isso aqui e vocês fogem. Daí a Sarah Connor, o John Connor e o Exterminador fogem e ele fica ali com o bagulho na mão. E essa cena de morte é sensacional. E aí chegam os policiais perto deles e ele só fala assim, eu não vou aguentar. I don't know how much longer I can hold this. Que incrível! Mas o nosso trio de heróis consegue escapar dali e novamente eles são perseguidos pelo T-1000 de caminhão, porque o James Cameron, esse caminhoneiro, tem uma tara, tem um fetiche grandíssimo com caminhão e, cara, todos eles vão parar numa empresa que trabalha com fundição de aço.
e ali acontecem algumas das cenas de ação mais incríveis da história do cinema. Tem o T-1000 sendo congelado por nitrogênio líquido, se quebrando todo. Hasta la vista, baby. E depois reassumindo a forma dele, porque o lugar é quente, entendeu? Só que ele reassume a forma dele, mas ele não é mais o mesmo, porque ele começa a se derreter, ele começa a se fundir com outras coisas, entendeu? Daí o T-800 começa a perseguir ele, cara. Só que daí nesse momento a gente percebe que o T-1000 é muito mais superior, porque ele consegue derrotar o T-800, que fica ferrado. E aí, meu amigo, a Sarah Connor, uma das maiores heroínas do cinema, pega uma 12 e ela vem assim, ó, pá! Pá! Ela vem assim pra cima do Exterminador, cara, e quando a gente acha que ela vai matar o T-1000, acabam as balas. E só que, cara, ela não contava que o nosso T-800 é ultrapassado, mas ele não desiste. Então daqui a pouco ela olha pra trás, tá girando uma engrenagem gigante, e ele tá com aquele grenade launcher que ele tava segurando, e pum! Ele dá um tiro, velho. O T-1000, cara, explode, ele vira uma maçaroca de metal, assim, meio que um monstro, uma forma muito foda, velho. E cai no metal derretido. Acabou! Peraí. Não acabou não, cara. Tem uma treta. Eu lembrei... A nossa atuação foi muito boa. A gente é ator, velho. Malhação. Eu lembrei, cara, que o T-800, ele também é um robô vindo do futuro pro passado. Então não pode ter restígios dele, CPU dele, metal dele, porque senão eles vão continuar fazendo os robôs. Ele se lembra do que aconteceu com o Exterminador de 84. Exatamente. Tudo isso existe porque aquele Exterminador foi mandado. E ele pensa assim, eu não posso virar um objeto de estudo pra Skynet. Eu preciso me sacrificar. E aí, meu amigo, aí o John Connor chora litros, ele implora. A gente chora litros em casa, também implora pra ele não se matar, mas não tem jeito. Ele pede ajuda pra Sarah Connor e entra no aço derretido. E daí ele, cara, vai afundando naquele metal, morrendo, e a mãozinha dele levanta e dá um joinha. Cara, aquele joinha, um joinha tão bonito quanto o joinha que você vai deixar nesse vídeo, por favor. No, no. Após dar adeus ao Exterminador, a gente vê uma cena de uma estrada, cara, e uma narração da Sarah Connor falando que agora ela acredita que possa haver esperança. Se ela viu um robô virar quase um pai para uma criança, ela acredita que a própria humanidade pode se curar. E daí, cara, a gente termina assim, com uma estrada de esperança. Exterminador do Futuro 2 custou 102 milhões e na época era o filme mais caro já produzido. Só que ele se pagou, cara, se pagou muito bem, porque de bilheteria deu pra lá de 500 milhões, fez muita grana e, cara, foi aclamado por todo mundo. Como o Miguel falou, todo mundo gostou desse filme, especialmente a crítica, que considerou Exterminador do Futuro 2 como uma obra-prima de storytelling e de produção cinematográfica, sobretudo pelos efeitos visuais do filme. Cara, como a gente falou, esse filme aqui foi revolucionário e diferente do primeiro Exterminador do Futuro, os efeitos dele se sustentam até hoje. É, até hoje, cara. Tu vê o filme, a ação criada. Lá no início eu falei que na primeira cena tu percebia que ele ia ser o melhor filme de ação de todos os tempos. E daí quando termina o filme a gente só completa esse pensamento e fala, é verdade, cara. É verdade. Que filme maravilhoso, que filme incrível. Tem cenas que a gente nem falou aqui, porque se a gente fosse falar de tudo, ia ficar o dia inteiro falando. Mas uma que eu lembro, a cena do pesadelo da Sarah Connor. Quando ela vê o mundo inteiro pegando fogo. Os caras vão lá e fazem uma maquete da explosão nuclear. Cara, incrível. É incrível, cara. Esse daqui é o exemplo de continuação que supera o filme original. Porque aqui, além do roteiro conseguir dar continuidade para aquela história, todos os atores e os personagens, eles estão muito mais evoluídos, entendeu? O Arnold Schwarzenegger tá mais à vontade como Exterminador. A Linda Hamilton, ela consegue fazer a Sarah Connor, que no primeiro filme era uma mocinha indefesa, aqui ela vira uma heroína badass, ela vira uma das principais figuras femininas do cinema. E ela tá larga, né, mano? Ela tá trincada fazendo barra fixa, velho. Ela treinou durante 3 meses, teve uma dieta super restrita e tal, pra ela conseguir chegar aqui em forma. E ela chegou. E a gente ainda precisa ressaltar que o Robert Patrick, o T-1000, é um vilão sensacional, gente. Dá medo de ver esse homem correndo. O pessoal fala da corrida do Tom Cruise, mas vou falar, a corrida do Robert Patrick é muito melhor. Porra! O filme ainda possui frases marcantes que todo mundo lembra, velho, como Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Get out. Get out. No problema. No problema. Cara, eu vou dizer, a gente com certeza vai estar esquecendo algumas coisas do filme, cenas, momentos, coisas importantes, mas, cara, esse filme é tão foda e tão importante pra história que a gente, cara, não sei como é que a gente vai falar de mais coisa dele.
Não, na opinião de muitas pessoas, Exterminador do Futuro é o maior filme de ação de todos os tempos. Eu concordo. Eu também. Eu também. Então, gente, esse filme aqui é épico. A gente vai esquecer de algumas coisas e, por favor, comenta aqui qual é a sua percepção de Exterminador do Futuro 2. Porque a gente ama esse filme e a gente quer saber se você também ama ele. A gente pode esquecer algumas coisas, mas por favor, não esqueça de assistir esse filme. Esse filme você tem que ver. Merece. Esse filme você já assistiu. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Que você assistiu até agora. Cara, deixa um like, pelo amor de Deus. Tá com quantas horas esse vídeo aqui já? 1000 horas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho, velho. E a gente tem alguns avisos pra você. Pelo amor de Deus, fica de olho que é a última semana com as camisetas do Piuí à venda. Corre lá no site aqui que a gente colocou na descrição e garanta a sua. E olha, cara, fica de olho também nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, porque lá rola votação pra decidir as próximas sagas. Também pode seguir a gente no Twitter, que a gente fala um monte de asneira. Pode ouvir, velho, o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje tem episódio novo, toda quinta-feira tem episódio novo. Por favor, dá uma conferida lá. E a coisa mais importante, nós vamos bater no ponto de novo. Camiseta do Piuí, velho, vai esgotar. Acesse o link aqui, eram só 500 unidades, restam poucas e ainda dá tempo, cara. Então acesse o link aqui embaixo, garante sua camiseta e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo dessa saga. Enquanto ele não chega, assiste os outros que estão passando aqui. Uou! Terminated.